do Brasil hoje é democracia. Mas a democracia, ela se faz no Congresso. Democracia não se faz nos tribunais. A democracia é segurança nas ruas, democracia é emprego digno, democracia é imposto transparente e justo. Isso aqui é o que significa um Brasil que anda para frente. Muito obrigado. Obrigado ao senador Efraim Filho, falando aqui, recebendo também as propostas. Presidente Leonardo, para finalizar suas palavras, por favor. Bom, antes de fazer a foto oficial, eu quero fazer uma constatação aqui, o que seria um mero evento singelo de capacitação com base na necessidade do pequeno e médio comerciante, de entendimento sobre a transição tributária, se tornou um evento desse tamanho. Eu quero agradecer as pessoas que tiveram diretamente responsabilidade na execução e na estratégia do evento, não só toda a UNEX como força total, composta pelas 8 entidades, aí, seus executivos, seus presidentes, como também a Abranet, como a ABPAG, como a Frente Parlamentar na presidência aqui do Domingos Sávio, do senador Efraim Filho, que tiveram todo o apoio para que isso aqui de fato acontecesse. E eu quero dizer que eu quero propor para que este evento aqui se torne um hábito e dizer que a UNEX, representando todo o comércio e todo o serviço, que é a mola propulsora da nossa economia, está de olho na implementação e na votação do PL 108 junto ao Senado e está vislumbrando isso, com que a reforma tributária seja um alicerce para que a gente consiga, no futuro, pensar numa desoneração da folha de pagamentos. Também estamos aqui atentos à implementação da reforma da renda. A gente sabe que a desoneração do primeiro salário, do segundo salário, até um determinado patamar, é importante para a geração de negócios, para o aumento da capacidade do comércio, a gente tem a certeza disso. E o que eu vi hoje aqui por parte do servidor público, foi um sentimento de acolhimento e atenção com relação à nossa atividade. Então, temos que dar a mão à palmatória e dizer que o serviço público no Brasil funciona e a gente sabe, a gente está num momento hoje de convergência e o setor de comércio se dispõe a estabelecer essa convergência para que a gente transforme o país em um país melhor. Muito obrigado a todos e muito obrigado à imprensa também que pôde nos fazer essa cobertura aqui. Ficamos muito felizes aí e avante o Nexo, juntos somos mais fortes. Obrigado, presidente, pelas suas palavras. A foto oficial aqui agora com a entrega do documento de tudo que foi discutido no Summit, reforma tributária para as autoridades presentes. Queremos agradecer a todos os participantes, painelistas, autoridades, parceiros, público presente, que contribuíram tanto para tornar esse evento um verdadeiro espaço de aprendizado, debate e construção de soluções. Agradecemos em especial aos presidentes das entidades que estão aqui representadas, as autoridades que nos honraram com a presença, pelo comprometimento com o desenvolvimento do setor do comércio, serviço e também das fintechs do Brasil. Agradecemos também ao nosso patrocinador, a ABBT, Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Ao sucesso deste encontro, reforça a importância do diálogo entre o setor produtivo, o parlamento, e nos deixa ainda mais confiantes de que estamos avançando rumo a um ambiente regulatório e econômico mais sólido e eficiente. Muito obrigada a todos e até o próximo evento. Obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h04, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19h30, muita informação, opinião e debate. E claro, a sua participação sempre muito importante. No Fala Galera de hoje, como você avalia o trabalho do Farney Coelho até o momento? Executivo do Bugre contratou 14 jogadores desde que chegou a Campinas. Opine 97102-1493. Já, inclusive, tem uma entrevista com o executivo de futebol, ele que participou ao vivo hoje no programa Os Donos da Bola. Você que não acompanhou, vai poder acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Então é o seguinte, você mande aí a sua opinião, a avaliação do trabalho do Farney Coelho, 97102-1493. 97102-1493. E quem você escalaria no meio-campo da Ponte Preta nos lugares de Dudu e Elvis, respectivamente? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Pautas do dia dos times de Campinas. Guarani anunciou oficialmente a contratação do goleiro Dalberson, de 28 anos. Jogador chega ao brinco com um contrato em definitivo até o final de 2026. O planejamento da comissão técnica já é ter o atleta à disposição para a partida de segunda-feira contra o Confiança, 19h30 no estádio Brinco de Ouro. Com a eliminação precoce na Copa Paulista, Guarani dependerá de uma série de combinações para conquistar uma vaga na Copa do Brasil 2026. Bugre está na chamada fila de espera das vagas da Federação Paulista, que segue a ordem da classificação no estadual. Nessa fila, o Guarani aparece apenas na 5ª posição, atrás de Bragantino, Novo Horizontino, Mirassol e Ponte Preta. Diretoria Alviverde inicia mobilização via redes sociais, convocando o torcedor bugrino para a partida da próxima segunda-feira no Brinco de Ouro. O clube vem fazendo postagens atrativas para a torcida comparecer no próximo duelo. E tem um destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria oficializa goleiro Dalberson, ex-América. Pautas da Ponte. Notícias da Ponte Preta no programa de hoje. Entrevista ao vivo com Maurício Lombardi Júnior, representante do movimento Ponte Forte. Com a chegada de Marcelo Fernandes, jogadores com poucas oportunidades, com Alberto Valentim e também garotos da base, começam a ganhar mais chances
Em sua estreia, o novo comandante levou 3 garotos da base para o banco de reservas, além de Johnny Lucas, que também não vinha sendo aproveitado com o ex-treinador. Sem poder contar com 4 titulares que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, Macaca tem outros 6 jogadores pendurados. São eles Simon, Léo Oliveira, Arthur, Lucas Cândido, Léo Kovic e Danley Santos. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Artilheiro do Sub-20 recebe oportunidades no time principal. E tem as pautas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Portuguesa divulga projeto do novo Canindé com capacidade para mais de 52 mil pessoas. As obras devem começar em janeiro de 2026 e têm um prazo de 40 meses para serem concluídas. A SAF, Sociedade Anônima do Futebol da Lusa, também pretende reformar o CT e tem como uma das metas a conquista do título da Série D na próxima temporada. Pauta 2. São Paulo acerta a contratação do lateral Mailton, que estava na Chapecoense. Jogador se despediu dos companheiros de Chape nesta quarta-feira e é aguardado no CT do tricolor paulista. Mailton pertence ao Metalist da Ucrânia, clube que tinha uma dívida com o São Paulo ainda da compra do Paulinho Boia. O lateral chega no tricolor para disputar posição com Cedric Soares e Mick, garoto da base. Pauta 3. Ministério Público vê fragilidade em depoimentos e reforça suspeita de empresa de fachada ligada ao Corinthians. O estabelecimento Oliveira Mini Mercado, localizado no Jardim Ângela, faturou em um período de 13 dias R$ 32.580 em notas fiscais ao clube. O promotor Cássio Roberto Concerino, responsável pela investigação, ouviu Giovana Batista de Oliveira e Alexander Marques Canudo, atual e ex-proprietários da empresa, respectivamente. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas, da preferência do comentarista, para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:12, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para você que está ligado aqui no Esporte em Debate. Hoje os meus destaques serão 2 em 1. Hoje é para falar no derbinho, teremos derbinho no Campeonato Paulista Sub-15. Ponte Preta e Guarani avançaram de fase na competição e agora estão juntos no grupo 31. Ao lado da dupla campineira ainda tem também o São Bernardo e o Ibrachina. O primeiro derbinho nesse Campeonato Sub-15 acontece no dia 6 de setembro, um sábado, 9 horas da manhã, em Itapira, mando da Ponte Preta. O segundo clássico do futebol de base acontece uma semana depois, sábado, 9 horas também, ainda sem local divulgado, mas provavelmente no CT do Guarani. Batista. 17:12 está no ar. Esporte em Debate. E além das enquetes do dia, você também pode mandar a sua opinião sobre os temas do dia. Enquetes do dia, temas do dia, para você mandar aí a sua participação. Mesa de áudio, Elton Grimaldi.
Ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e manda diretamente para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha para nós. Estamos a caminho dos 57 mil assinantes e você nos ajuda fazendo a assinatura, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos e também presentes. Amanhã, quinta-feira, ingressos para o jogo do Guarani contra o Confiança. Mas somente amanhã você saberá o que fazer para concorrer ao sorteio, tá bom? A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h18, hoje até 19h30. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante
tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. Você come à vontade a pizza mais gostosa de Campinas. Saborosa, com muito recheio, mais de 40 opções, mais de 40 sabores. Salgadas, doces, tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com e sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente ao restaurante e pela Cônigo Cipião. Você desce a Boa Ventura do Amaral, vira à direita na Cônigo Cipião, pronto. Já está ali o estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, equipe da Band Campinas, toda a equipe Batista, Tigrão, Carlos Henrique, que é o Carlos Montepetano, da pele até o osso. Batista, gostaria de saber sobre essa arrecadação aí de fundos para as torcidas organizadas, para prestar um guicho, né, para os atletas, no caso do acesso, se tivesse uma maior transparência para saber para onde é que realmente vai essa conta. Então, eu estou em dúvida. Obrigado. Abraço, já tem uma entrevista. Eu peço para você aguardar um pouquinho mais. Já tem uma entrevista importante com o Maurício Lombardi e ele vai explicar detalhes a respeito deste movimento, né? Aliás, é exatamente isso, tem um nome, Movimento Ponte Forte. E ele, o Maurício Lombardi Júnior, vai explicar detalhes, tá bom? É já. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Hipoteticamente falando, se o Guarani pudesse contratar o Everton do Palmeiras ou o Fábio do Fluminense, você acha que o Guarani estaria bem servido de goleiro? Porque, assim, esses dias vocês comentaram sobre o Everton no Palmeiras, e porque o Palmeiras contratou o Carlos Miguel, acha que o Everton já deu, né, no Palmeiras. Então teria que trocar de goleiro. Mas se ele serviria para qualquer time, não serviria para o Palmeiras ainda? O que vocês acham? Abraço, muito obrigado. Sim, serve para o Guarani, não serve para o Palmeiras, né? Mas o Everton é um grande goleiro, vai ter camisa titular em outro clube assim que ele deixar o Palmeiras. O grande problema é pagar o salário do Everton. O Everton sozinho no Palmeiras ganha o que o Guarani gasta com toda a sua folha de pagamento, a folha de pagamento do elenco. Então, como é que o Guarani vai fazer uma contratação dessa? O mesmo ocorre com o Fábio, do Fluminense.
São goleiros veteranos, mas que ainda estão jogando em alto nível e têm um salário muito alto. Então, tecnicamente, sim, aprovado. Eu colocaria o meu aval, mas não tem como pagar. Não tem aonde arrumar o dinheiro para pagar o Everton e nem o Fábio. Ouvinte participando, boa tarde, equipe. Batista, essa imprensa brasileira tem que parar de alimentar esse príncipe Neymar na seleção. Dá licença, vamos falar sério. Diz aqui o Lebrão. Abraço, Lebrão. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. Batistão, o trabalho do Farney está ótimo. Ele está de parabéns. Rômulo tem que renovar logo com ele e Elano. Rick Panda. Ô Rick, daqui a pouco nós vamos reprisar aqui a matéria com o Farney. O grande problema aí é a questão das eleições, né? Que serão realizadas no Estádio Brinco de Ouro. Então, não tem como renovar o contrato agora, corre o risco de não conseguir cumprir, caso o presidente atual não seja eleito. Então, esse é o grande caso que ocorre com o Farney e com o Elano também. Então, por isso que o contrato é somente até o final desta temporada. 17h25, a Rocha Autopeças está fazendo 33 anos. E quem ganha os presentes são vocês, viu? Este ano a roleta premiada está de volta, com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas: Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit Companhia, Jurid, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento para fazer aquela revisão no seu carro e garantir um presentão da Rocha Autopeças. Garante a segurança no seu carro e também o presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira lá as regras para participar do Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Boa tarde, equipe. O Batista. Não, essa já foi, né? Essa já foi. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Batista. A Ponte conseguiu desbloquear as contas. Era hoje o prazo e o pagamento dos jogadores posteriormente amanhã. Bom, o prazo então é amanhã, né? E não hoje. Hoje termina o prazo, mas amanhã é a data que foi prometida pelo presidente Marco Eberlin para efetuar o pagamento. Então, vamos esperar até amanhã para ver se efetivamente o pagamento será realizado. Mas o presidente Marco Eberlin não faria esta promessa se ele não tivesse a certeza que iria cumprir. Então, para cumprir, claro que a Ponte depende do desbloqueio das contas. Mas se ele fez a promessa, é porque ele tinha certeza que até hoje as contas seriam desbloqueadas. Boa tarde. Com a saída dos goleiros Matheus e Dalberson do América Mineiro, o Diogo Silva
não caía como uma luva neste time Miguel Campos Elíseos. Olha, o Valentim foi para lá, né? Alberto Valentim era o treinador do Diogo Silva na Ponte. Levou o Maguinho. Maguinho está lá com ele. Não conseguiu levar o Jean Silva, que foi para o Jean Dias, melhor dizendo, que foi para o Atlético Goianiense. Pode ser. A janela está aberta até o dia 2 de setembro. Olha, chega dezembro, mas não chega 2 de setembro. Até lá, não tenha dúvida que esse medo fica rondando todos os times. Os destaques, especialmente os destaques nos times, estão sendo monitorados da Série C pelo pessoal da Série B e os da Série B pelos times da Série A do Campeonato Brasileiro, assim como também da Série D pelo pessoal da Série C. Então todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, né? Que até fechar a janela pode perder algum jogador. E pode sim acontecer uma situação como essa. Mas agradeço, viu, Miguel, a sua participação. Muito obrigado pela sua participação aqui pelo WhatsApp 971021493. Ouvinte no ar. Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano fazendo a ação queria. Para a próxima fase, os cartões zeram? Fica tudo zerado? Abraço. Abraço, Pedro Henrique. Sim, os cartões serão zerados, mas quem estiver pendurado e tomar cartão na rodada 19, a próxima rodada é a 18 e a última é a 19. Vai ser no dia 30, todos os jogos às 5 da tarde. Quem tomar cartão e estiver pendurado, cumpre na primeira rodada do quadrangular. Assim como também quem for expulso na última rodada da fase de classificação, cumpre na primeira rodada do quadrangular, tá bom? São 20 times, 19 jogos, 8 vão se classificar. Serão divididos em 2 grupos de 4 e aí os times jogam dentro do grupo. Ida e volta, 2 de cada grupo vão subir para a Série B o ano que vem. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Como você avalia o trabalho de Farney Coelho até o momento? Executivo do Bugre contratou 14 jogadores desde a sua chegada. Acho que está indo bem, ele qualificou o grupo. Agora, precisa classificar primeiro, depois tentar subir, não é fácil, mas sem dúvida ele qualificou o time do Guarani. Quem você escalaria no meio campo da Ponte nos lugares de Dudu e Elvis, respectivamente? Aqui para mim tá fácil. Léo Oliveira e Serginho. Batista. Hoje até 19h30. E para tudo aí, porque o assunto é importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até me perguntar, e a velocidade? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e a sua carreira voando, meu amigo. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? O Giga Esportes e Cinema é para você. Tem grandes histórias e grandes jogos também no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular,
o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa. E para quem quer internet segura e divertida para a família inteira, aí tem o Giga Família, com conteúdo adequado para os pequenos e a tranquilidade para os pais e os responsáveis. Quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black. Giga Black. Uma experiência exclusiva, completa, sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Corre lá no site agora, desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. Breno Beneta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Destaques do mercado da bola, falando do Bahia, que está contratando o jovem Luiz Gustavo, jogador de 19 anos, zagueiro, promessa do Vasco, 5 milhões de euros a contratação do jogador. E o Santos não vai mais contratar o Sampaoli, né? O Sampaoli, como sempre, fazendo muitas exigências, até na parte de jogadores, ele queria muitas contratações para deixar o Santos mais forte, e o Peixe está negociando com Juan Pablo Vojvoda, o argentino que deixou o Fortaleza recentemente, deverá acertar como novo técnico do Peixe. 17h35, informações do Guarani, Pedro Piscinato. Tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão. Batista, vamos começar falando sobre o Dalberson, novo reforço do Guarani. Chegou a Campinas hoje pela manhã, no período da manhã já passou por todos os exames médicos e foi anunciado ali próximo ao horário do almoço. Quem nos acompanha pelo YouTube está vendo a foto aí, o anúncio oficial do goleiro Dalberson. O Dalberson tem 28 anos, ele assinou o contrato em definitivo com o Bugre até o final de 2026. Lembrando mais uma vez, neste ano, nesta temporada, até o momento, ele participou de 3 jogos e acabou sofrendo 7 gols. O último jogo dele aconteceu no dia 2 de agosto, foi Botafogo e América. O Botafogo acabou vencendo o América Mineiro pelo placar de 2-1 e essa foi a última partida do Dalberson aí, 18 dias atrás. E agora falando do Andrei, que era o titular do Guarani até esse momento, porém, com a chegada do Dalberson, é claro, ele vira o reserva desse time do Guarani. Curiosamente, o Guarani renovou o contrato do Andrei no final de julho. Ele tinha um contrato até o final de outubro deste ano, até o final desta Série C. Porém, recentemente o Guarani renovou o contrato do Andrei até o final do ano que vem. E a gente passou os pendurados da Ponte Preta também, Batista. Vamos passar os pendurados do Guarani para essa partida diante do Confiança. O próprio Andrei, Cicinho, Lucas Rafael, Diogo Silva, Kelvin, Isaac e Luiz Miguel. Esses são aí os jogadores do Guarani que estão pendurados para a partida contra o Confiança. E essa partida contra o Confiança, a gente vem falando aqui na rádio desde ontem, que a diretoria começou uma mobilização via redes sociais, convocando o torcedor, chamando um torcedor, e o Guarani fez uma ação muito legal, Batista. A diretoria decidiu liberar de graça ingressos para o tobogã. Isso mesmo, o setor ali, o melhor setor do estádio Brinco de Ouro. A diretoria sabe que a torcida exerce um papel fundamental nessa grande decisão do Guarani e decidiu liberar o tobogã para os torcedores. Eu vou ler a nota oficial divulgada aqui pelo Guarani, falando a respeito desses ingressos. O Guarani convoca sua torcida para mais uma grande decisão no Brinco de Ouro. Na próxima segunda-feira, 25, às 7h30 da noite, contra o Confiança, o setor tobogã terá entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados exclusivamente nas bilheterias do tobogã a partir das 3 horas da tarde de segunda-feira, com o limite de 2 entradas por pessoa. Além disso, o torcedor que comparecer vestindo a camisa do Bugre garante meia entrada nos demais setores do estádio. As vendas online para os outros setores estarão disponíveis em breve. Então a gente já vinha anunciando aí que a diretoria do Guarani estava preparando uma grande ação
para essa partida, para essa grande decisão, e aí a diretoria informa que fará essa ação muito legal, ingressos de graça para o torcedor bugrino no tobogã, o melhor setor do estádio. Então o torcedor que quer assistir de graça esse jogo do Guarani, quer ficar no tobogã, na segunda-feira, dia da partida, a partir das 3 horas da tarde, só passar na bilheteria ali do tobogã, do setor do tobogã, e retirar o seu ingresso, lembrando, no máximo 2 ingressos por pessoas. Vou passar aqui os valores dos outros setores também. Na cabeceira sul, ali onde ficam as torcidas organizadas, R$10 o valor do ingresso inteiro e R$5 a meia entrada. No tobogã inferior, R$20 o ingresso cheio, o ingresso total, e R$10 a meia entrada. E nas vitalícias, R$20 também inteira e R$10 a meia entrada. Então uma promoção aí muito legal em todos os setores do estádio. A diretoria do Guarani preparou essa promoção para poder contar com o maior número possível de torcedores do Guarani nessa grande partida. Vocês querem comentar sobre isso, Batista? Depois eu chamo a entrevista do Farney Coelho que aconteceu hoje no Donos da Bola. Sim, uma promoção realmente importante. O jogo é decisivo. E aí, sensibilizada, a diretoria do Guarani coloca, então, tobogã gratuito. E aí, CH, promoção do Guarani para arrastar uma multidão para incentivar o time no sábado. Jogo marcado para o estádio Brinco de Ouro. Na segunda, aliás, né, segunda, Batista? né? Sábado não, segunda. Eu acho que é uma atitude inteligente, porque segunda-feira, no horário que todo mundo trabalha na terça. Esse é mais um incentivo para que a torcida, além do desempenho do time, da possibilidade de classificação, eu achei legal, Batista, eu achei inteligente por parte da diretoria tentar essa mobilização muito grande de torcedores que, com certeza, se estiverem no Brinco, vão ajudar muito o time. Gostei da promoção e inteligente a iniciativa da diretoria. Vamos lá, Pedrão, seguindo. Só um último comentário sobre os ingressos. Quem quiser adquirir em vendas online, já está disponível no site ingressosa.com. Lá no perfil do Instagram do Guarani tem o site, tem a plataforma para você que quer comprar online adquirir o seu ingresso, e as bilheterias do Brinco de Ouro funcionarão apenas na segunda-feira, dia da partida, a partir das 9 horas da manhã. Então vamos lá, a partir das 9 horas da manhã, vendas de ingressos para todos os setores do estádio, e essa promoção exclusiva do tobogã, ingressos gratuitos para a torcida do Guarani a partir das 3 horas da tarde na bilheteria exclusiva do tobogã. E a gente comentou antes, o Farney Coelho participou de uma entrevista hoje muito legal no programa Os Donos da Bola, apresentado por você, Batistão, e a gente vai conferir um trecho dessa entrevista que o executivo de futebol do Guarani participou na tela da Band. E o Farney Coelho já está aqui conosco, executivo de futebol do Guarani. Já nós vamos bater um papo com ele, falar sobre contratações. Vamos, inclusive, já anunciado o Guarani há pouco, em instantes anunciou a contratação de Dalberson, goleiro que vem do América Mineiro. Mas antes, quem conhece, confia. A loja do mecânico é referência em ferramentas e equipamentos para mecânicos, serralheiros, construtores e apaixonados por máquinas e ferramentas. A loja do mecânico está localizada em Campinas, Limeira, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba e em mais 13 cidades. Sempre tem uma pertinho de você. Seja para equipar a sua oficina, sua empresa, seu hobby, a loja do mecânico tem tudo o que você precisa. Visite a unidade mais próxima a você. Hoje mesmo você pode fazer a visita. Ou, se preferir, solicite o seu orçamento pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3370-2550. 3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bem, nós estamos aqui com o executivo de futebol do Guarani. Primeiro, agradecendo a sua presença. E segundo, explicando o seu nome. Eu já ouvi Farney Coelho,
Já ouvi Farney Coelho. Qual que é o certo, hein, Farney? Bom dia, é um prazer estar conversando contigo. Obrigado por me receber aqui. Tá? É um prazer poder falar com o nosso torcedor também. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui, então muito bacana ter esse espaço. Na verdade, tudo com Fá eu atendo. Nem eu consigo falar direito. Né? Farney, o certo é com acento no A, mas o meu pai era carioca, então eu puxo o R, falo Farney. E depois de velho ainda descobri que eu tinha a língua presa, então eu puxo mais o R ainda. Então tudo com Fá, nem eu consigo falar direito, então tudo com Fá eu atendo. Que tem aquele cantor Dick Farney. Veio daí. Foi em homenagem ao cantor que seu pai colocou o nome? Veio daí o nome. Não conheço o cantor, então tá resolvido, né? Então é Farney e não Farney. Então Farney, falando a respeito da contratação do Dalberson inicialmente, né? Ontem até a gente debateu bastante esse assunto aqui, mas somente hoje o Guarani anunciou a contratação. Tá, vamos lá. A pior posição para a gente contratar no meio de temporada é goleiro. É a pior posição. Por quê? O primeiro goleiro ninguém libera, o segundo goleiro quase ninguém libera. Aí tu tem que ir para terceiro goleiro. Né? Ou daqui a pouco ir para uma divisão menor, né? A gente buscar goleiros fora do Brasil. O risco é muito grande no meio de temporada na contratação de goleiros. Então a gente teve muita dificuldade no passado no Ipiranga, eu também sofri muito, tá? Muito. Eu tive uma lesão com 2 goleiros, meu primeiro goleiro e o segundo goleiro tiveram lesão, e eu sofri demais durante a competição com a questão de goleiros. Né? Acabou jogando o terceiro goleiro, acabou jogando a reta final da Série C. A gente tentou de tudo para recuperar e para dar oportunidade para quem estava aqui conosco. Né? A gente tentou de todas as formas e sou muito grato ao que eles têm feito, principalmente o Andrei. Né? O Andrei, em 4 jogos que a gente ficou sem tomar gol, o Andrei foi decisivo. Nós ficamos 6 ou 7 jogos sem perder e ele teve uma participação decisiva, mas também acho que é o momento de nós preservá-lo. Acho que é o momento de também a gente ter um pouquinho de carinho com a pessoa, o ser humano. Ele é fundamental dentro do grupo, ele é um cara alegre, é um cara divertido, é um cara... e eu sempre digo isso em todas as entrevistas que eu dou, 50% é qualidade técnica, 50% é ambiente. E o ambiente do Guarani hoje é excepcional para trabalhar. O ambiente interno, tu chega ali embaixo, do estádio para baixo, cara, a gente não tem um problema de relacionamento. Sou muito grato aos funcionários do Guarani, todo mundo me recebeu muito bem, tem trabalhado demais. O Elano foi fundamental nesse processo, porque o Elano 7h30 da manhã está todo dia dentro do clube, então está tudo funcionando, todas as áreas, todos os departamentos. E o André é um cara muito querido por todos, então a gente tentou recuperar o máximo possível, mas chegou um ponto, ontem inclusive conversei com ele, vou ter que trazer outro, né, até porque os outros meninos, tanto o Emerson quanto o Fred, ainda são muito jovens, né, a gente não entende que talvez colocar eles numa responsabilidade numa reta final seja prudente, apesar da qualidade deles, então a gente preferiu contratar, né, fez essa contratação do goleiro, do Dalberson, que foi contrato até quando? Contrato até o final do ano que vem. Até o final do foi ano um que vem. Pedido Indefinitivo? Indefinitivo, foi um pedido do Matheus, que já conhece bem ele do tempo do CSA, e com a validação do Azul, né? Então, tipo, nós tinha 3, 4 goleiros na mesa e o Azul, eu quero o Dalberson. Então, tipo, foi uma negociação difícil, mas essa validação do Azul com a aprovação do Matheus, eu acho que foi fundamental para que a gente fizesse essa aposta. Lembro que o Dalberson foi o melhor goleiro do Mineiro ano passado, depois acabou tendo uma lesão de ombro, teve dificuldade esse ano ainda de recuperação, até por isso veio, porque se ele está no melhor momento dele, o Inter queria ele ano passado. Né? Ano passado ele era o goleiro sondado pelo Inter. Então, tipo, se ele está na melhor forma dele, na verdade ele não viria agora. Mas a gente entende pela avaliação que a gente fez, pelo scout, pela nossa análise de mercado, pelo pessoal, pela avaliação que a gente fez clínica também, e tem que agradecer também com o nosso DM, pela avaliação do Azul, que ele chega pronto para vestir a camisa do Guarani e jogar. Ô Farney, bom, primeiro boa tarde, um abraço, obrigado pela participação. Bom, a gente sabe como é que funciona, né? Porque eu joguei nessa posição aí quase 20 anos. Agora, por que essa minha pergunta? Porque aparentemente, né, já pelo seu discurso aí, o Andrei já vai ficar fora já do próximo jogo e o Dalberson já chega para jogar. Como é que foi esse bate-papo com o pessoal lá do América, da condição do jogador? Porque ele não vinha jogando. E creio eu que por uma situação como essa, o Guarani entra numa fase aí, 2 jogos decisivos, dentro do G8 agora, não precisando depender de mais ninguém, né? São 2 jogos decisivos para o Guarani. Inclusive um pega o time que está brigando pelo rebaixamento e o outro que está dentro do G8 também brigando por classificação. Que é 8 jogos sem perder, né? Eu confesso. Exatamente. Então, a minha pergunta é a seguinte:
Como é que foi esse bate-papo lá com o pessoal lá do América para saber a real condição do Dalberson, para que ele possa chegar e já ir pro jogo? Ele jogou há 2 dias, tá? 2 semanas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então ele fez um jogo há 2 semanas que o América acabou perdendo 2-1, ele fez esse jogo, então a gente já vinha monitorando alguns goleiros. Tinha outros nomes bem avançados e acabamos ou tendo dificuldade na questão da negociação mesmo em si, por outro time não querer liberar, ou por lesão, né? Teve um goleiro que estava muito próximo e teve uma outra lesão de joelho que a gente acabou evitando. E o Dalberson, dos nomes que a gente tinha, era um nome que tem a convicção da comissão técnica. Isso sempre dá respaldo para o executivo. Nós falamos isso ontem. Toda vez que eu tenho o respaldo do treinador, do Elano, coordenador técnico, quando é goleiro do Azul, isso dá um respaldo para o executivo. Foi uma negociação difícil, não foi uma negociação fácil, porque o América acabou de negociar o Matheus. Então, nós apalavramos com o goleiro, o América deu para trás, o América não quis, aí ontem o América não queria. E a gente tentando convencer, aí o Dalberson foi lá no Paulo Assis, aí, Paulo, eu preciso ir, é uma oportunidade grande, contrato longo, meu contrato acaba agora. E aí o Paulo, acho que era umas 7 da noite, foi quando a gente realmente conseguiu bater o martelo e o Dalberson assinou agora, antes de vir para cá, faz 15, 20 minutos que o Dalberson assinou, que ele veio, passou por todos os exames médicos, fez todo o trabalho agora de avaliação da clínica nossa, para realmente a gente ter segurança, né, para poder fazer a contratação dele. Legal. Farney, me permita mudar de assunto, claro. Eu queria voltar no treinador e procurar entender, porque você falou, mas para mim não ficou claro na entrevista coletiva, justificando a troca do Marcelo pelo Tomás. Aliás, pelo Matheus. Eu pergunto a você, você falou nessa coletiva o seguinte: o Matheus vai entregar pra gente o que o Marcelo não entregava. Eu queria entender isso. Boa pergunta, mas vou fugir da tua polêmica. O Marcelo foi fundamental dentro do Guarani. E eu explico por quê. O nosso time não entendia o que é a Série C. A Série C é um campeonato peculiar. Porque por mais que tu queira ter posse, e é bonito ter posse, eu gosto de ter posse, todo mundo gosta. Qual admirador de futebol que trabalha com futebol que não quer ter a bola? Todo mundo quer ter a bola, todo mundo quer ser o Barcelona. Só que na Série C, se tu não competir, se tu não brigar por primeira, segunda bola, tu nunca vai ganhar jogo. Por quê? Tu vai ter a posse. O cara recuperou a bola, o cara vai dar o balão. E aí a primeira e segunda bola. Se tu não competir, tu não vai ganhar jogo. Principalmente na Série C. Tu pega campo ruim, gramado ruim, a qualidade técnica também um pouco abaixo, o cara que é pressionado já tira lá longe. Se tu perder 2, 3 partidas, tu tá demitido, né? E ninguém quer cair da C, porque até a C tu tem dignidade para trabalhar. Até a C tu tem um salário bacana, tu tem um calendário. Da D para baixo já tem muita dificuldade. Às vezes tu trabalha 6 meses e não trabalha o resto. Então ninguém quer jogar na C. Então o Marcelo foi fundamental pra gente nessa questão de competitividade. Nosso time ficou muito mais competitivo. Mas chegou um ponto que eu acho que só isso estava faltando, alguma coisa de... E o Marcelo é um treinador muito disso, né? De gestão de grupo. Ele é excepcional nessa parte. Mas chegou uma parte que a gente entendeu internamente que precisava um pouquinho mais de conceito para os jogadores. De conceitos para o jogador. Não que o Marcelo não tem, o Marcelo tem o dele, mas a gente queria algo mais específico. O Marcelo dá a forma de ele trabalhar, ele dá liberdade para o atleta. E a gente entendeu que a ruptura foi muito grande do Maurício para o Marcelo, que a gente precisava do meio termo. E eu acho que o Matheus vem disso. O Matheus é um cara didático, o Matheus é um cara que é professor da CBF, dá aula para os treinadores, o Matheus já subiu para o Paraná Clube, o Matheus já tem bons trabalhos e acho que foi fundamental na contratação do Matheus e que eu fiquei muito incomodado no início, pode ter certeza que não foi meu primeiro nome, o Matheus, não pela qualidade do Matheus, porque eu sabia que o Matheus era competente, mas porque eu ia prejudicar o meu antigo clube, e eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo Ipiranga. Mas chegou um ponto que eu precisava pensar, eu não podia ser leviano com o Guarani. Chegou um ponto que o Matheus é o melhor nome que está no mercado e eu vou trazer o Matheus. Tem um detalhe importante, eu respeito os dois profissionais. Sou excelente. É só para entender e você deixou claro que é uma questão de conceito. De conceito. O que eu vejo assim, o Marcelo foi fundamental e inclusive eu disse para ele, na hora da demissão eu disse para ele, Marcelo, tu era para chegar agora. Era para ter tido um treinador que equilibrasse mais com o Maurício, e aí o Marcelo chegaria com aquela questão da motivação dele. Eu acho que o nosso rival fez uma grande contratação quando contratou eles, porque realmente é um cara que eleva vestiário, eleva todo mundo, eleva ambiente. Breno Beretta, estamos entrevistando o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani. A sua pergunta.
Bom, mais uma vez, prazer falar com você, Farney. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você, né? A primeira, não é porque você está aqui, mas eu tenho falado constantemente, tanto aqui na Rádio Bandeirantes, quanto na tela da Band, nos Donos da Bola, que a sua chegada, junto com a do Elano, mudou o Guarani. O Guarani estava para cair para a Série D, vocês conseguiram fazer algo que nem o torcedor mais otimista esperava, que era livrar o Guarani do rebaixamento e agora pensar num possível acesso para a próxima divisão. Só que a cabeça do torcedor é a seguinte, você vai concordar comigo, né? O torcedor está acostumado com o Guarani, com a Ponte Preta também, em Série A do brasileiro. Como se hoje o Mirassol, por exemplo, se a gente fizer uma comparação, né? O Mirassol está muito bem, está na Série A do brasileiro, Guarani e Ponte sempre estiveram lá. Para o Guarani voltar a chegar lá, precisa de um trabalho grande, um trabalho de planejamento. Como que você, o Elano e a atual diretoria estão planejando o Guarani no futuro? Porque não dá só para pensar nessa atual Série C, né? Tem que pensar 2026 o ano todo. O que o Guarani precisa fazer para voltar nesse tipo de situação como hoje está o Mirassol? E uma outra pergunta emendando, só para não fugir do goleiro, eu sei que você tentou outros goleiros. Quantos goleiros que você consultou no mercado? Eu sei que você consultou o goleiro do CSA, se eu não me engano, consultou o Kozlinski. Quantos foram consultados, se você puder falar quais, até chegar no Dalberson? O nome até me permite, eu vou começar pela segunda. O nome eu prefiro não falar porque ainda pode ser uma possibilidade para o futuro, né? O Guarani ainda pode buscar. E isso eu tenho que agradecer à diretoria, tá? Preciso agradecer à diretoria porque realmente eu cheguei aqui e tive suporte para poder contratar. Se a gente chega e não consegue mexer em nada, é muito difícil só mexer no ambiente, é muito difícil a gente ter o retorno. Mas a gente mexeu no mínimo com 10 goleiros, para chegar 10 goleiros? No mínimo 10 goleiros. Consultados e 2 que a gente chegou na negociação bem avançada assim e aí afunilou para a gente trazer o Dalberson. E em quanto tempo? Faz tempo já. Nós estamos no mercado com goleiro já faz uns 2 meses e pouco, né? Nossa. 2 meses e pouco, porque na verdade assim, a gente entende... Mas ele já disse essa dificuldade no começo. Porque o que eu entendo, sabe? E isso eu faço muito nas minhas montagens de plantel. O segundo goleiro eu gosto de um cara experiente. Por que eu gosto do segundo goleiro, um cara experiente? Porque ele vai jogar pouco, mas ele pode ser útil dentro do vestiário, ele pode ser útil no dia a dia, ele vai ajudar os mais jovens, ele não vai ter aquela pressão do goleiro mais jovem, porque o jovem vai oscilar. É da formação, vai oscilar. A primeira pergunta dele, eu queria agradecer até a pergunta, porque é uma pergunta que primeiro um elogio, e eu fico muito feliz que a gente está conseguindo ter o resultado dentro do campo. Mas mais do que o resultado dentro do campo, eu tenho muito orgulho dos processos que a gente está criando dentro do Guarani. O Guarani hoje tem um plano de ação, no papel, ainda não foi aprovado pelo CA, ainda não foi aprovado pelo Conselho do Clube, tem eleição esse ano, todo mundo sabe da questão política do Guarani, né, que pode virar SAF, né, tem tantas tendências aí que não cabe a mim, que eu nem entendo dessa parte, mas a questão do dia a dia, hoje tem 6 áreas ali que a gente cuida e todas elas estão com os processos muito claros, né, da comunicação ao registro, tudo. Antes a gente não tinha, antes era muito ligado às pessoas, hoje a gente tem isso no papel, né, validado por cada departamento, né. A gente criou o departamento de mercado, que era outro departamento que a gente não tinha. Um time como o Guarani não ter um banco de dados, para mim é inconcebível, né? Hoje a gente pegou e só reformulou com pessoas ali dentro, a gente não contratou ninguém. A gente pegou o menino da base, trouxe para trabalhar com a gente, né? O Elano montou o perfil do Guarani, qual é a cultura do Guarani, porque o Elano conhece muito mais do que eu da cultura do Guarani, e aí em cima da cultura do Guarani, do modelo de jogo, daquilo que a gente entendia de Série C, a gente foi montar o banco de dados do Guarani, né? Hoje a gente já tem um monitoramento de 100 e poucos atletas do Guarani, que é pouco ainda, né? Tem muito para crescer, mas que hoje a gente já tem. Então, essa metodologia, eu acredito que vai ser algo que a gente vai deixar para o Guarani para o restante das temporadas. Né? Farney, o Guarani teve 3 situações dentro da competição. Começou muito mal, vem o Marcelo Fernandes, o time melhora, né? Cresce na competição, depois começa a oscilar para negativo, né? Tem a troca do treinador e com o Matheus volta a atuar bem. Esse tipo de oscilação por uma competição tão competitiva, e você conhece muito bem isso, não é perigoso? Por exemplo, o Guarani está na boca de classificar.
por exemplo, classificou. Vocês não temem que o elenco tende a oscilar ainda mais na próxima fase? E aí, o que fazer para que não aconteça a mesma oscilação? Você falou o Maurício, que era um cara tecnicamente muito bom, o Marcelo, que é um cara que tem equilíbrio, e o Matheus. Todos têm as suas qualidades. Mas a gente tem que, nessa hora, olhar para o elenco. Né? Um momento de adversidade, um momento de euforia, que às vezes acaba atrapalhando o atleta, você sabe disso. Então eu queria saber o que fazer, se você acha que isso pode acontecer, esse tipo de oscilação novamente, ou se vocês estão já blindados quanto a isso. Eu acho que quando tem a oscilação nos permite melhorar, né? Nos permite avançar. Isso foi uma conversa no vestiário antes do jogo lá em Natal. O Elano foi muito feliz nisso. O Elano, nós estamos muito bem, estamos concentrados, fizemos uma puta semana, mas está na hora de nós respirar. Baixar a euforia. Se tomar o gol, vão seguir jogando. Nós temos 90 minutos para ganhar o jogo, então nós temos que ter equilíbrio emocional para jogar. Foi um jogo extremamente difícil pela questão climática. Foi. O vento, a bola... Teve um lateral do Emerson, que foi na nossa frente. O Emerson comprou um lateral na área, a bola é quase no bico da área, a bola saiu para tiro de vento. Foi um campo pesado, a grama grossa, que a gente está acostumado com uma grama mais rápida, né? A gente teve muita dificuldade de fazer o jogo. Mas eu concordo contigo, eu acho que a gente oscilou sim dentro da competição, acho que a gente está atento nisso. Por exemplo, nesse próximo jogo a gente vai concentrar 2 dias antes, exatamente para deixar o jogador mais apto. A gente envelheceu o time também, né? O nosso time tinha uma média de idade de 22, 23 anos, hoje está com uma média de idade de 26, 27, a gente envelheceu o time também, né? Com o Diego Torres, né? Com o Bruno Santos, com o Cicinho, então a gente deu uma envelhecida no time. Também alguns jogadores que dão um suporte para o grupo, que apesar de ainda não estar como titular ou ainda ser protagonista dentro do campo, estão jogando muito fora, que é o Alisson, o Diogo Silva, esses caras são líderes também dentro do elenco. Então esse suporte de fora eu acho que dá um pouco de tranquilidade também para que a gente confie que não vai oscilar mais. Farney, eu quero voltar no goleiro. Além do problema técnico que o Andrei apresentou no campeonato, ele foi bem em algumas partidas, outras não tão bem. O que a gente mais recebe na rádio e na TV Bandeirantes aqui, é um feedback do torcedor, é como é que o Guarani não tem um segundo goleiro confiável. E a gente viu o que aconteceu na Copa Paulista, você mesmo acabou dizendo aqui, não é? Você também se assustou com essa falta de opção técnica em todos os sentidos no Guarani? Boa pergunta, não vou fugir dela, mas vou responder do meu jeito. Tá bom. O que eu digo? O time do Guarani não era um time, apesar de tecnicamente ter bastante jogador de qualidade, tá? A gente tinha jogadores de qualidade, mas não era um time formado ou forjado para jogar uma Série C. Né? Eu digo por questão de competitividade mesmo, sabe? De ter casca grossa para segurar um jogo fora, sabe? Era um time muito técnico, tu via qualidade técnica, mas era posse pela posse, né? A gente não era um time... e se tu pegar todos os times técnicos dos últimos 5 anos de Série C, só o Mirassol subiu. O América de Natal era um time extremamente técnico, 70% de posse de bola com tudo que é o time, caiu. Botafogo, no ano passado. O Botafogo ano passado, o time lá de Goiás, o Aparecidense, caiu. Tocava, ninguém conseguia roubar a bola deles. Caíram. Porque é um time de competitividade, é um campeonato de competitividade. Então eu acho que o time não era adequado para a competição. E aí eu não estou falando da questão individual dos atletas. Sobre o goleiro, eu adoro ter o segundo goleiro mais experiente. Por quê? Porque eu sei que ele vai jogar 3, 4, 5 jogos, ele vai dar conta do recado porque não vai sentir. Então eu tenho comigo que isso facilita e tu não vai ficar pagando um cara que não vai te ajudar. Legal. Eu vejo o Emerson e o Fred com muito potencial para o futuro, mas eu vejo com muito arriscado tu jogar eles vai agora, entra aí e resolve pra gente, porque eles não foram testados nesse nível, né? Ô Farney, nós temos aqui as suas contratações. Vamos ver qual é a nota que o Farney Coelho dá para o Farney Coelho. Esses foram os jogadores contratados: Vitinho, Bruno Santos, Cicinho, Diego Torres, Cauã, Jesus, Kelvin, Matheus Costa é o treinador, né? Isso. Enfim, o treinador você já falou, com relação aos jogadores. Aqui o Renan, qual é o sobrenome dele? Castro. Renan Castro. Aliás, o Renan Castro deve jogar, né? Contra a equipe do Confiança, porque o Emerson Barbosa está suspenso. Mirandinha, Alisson, Diogo Silva,
Cadi, Gabriel Silva e Dentinho. Qual é a nota para as contratações? Eu espero que 10, tá? Não, tô brincando. Assim, isso é importante deixar claro. Alguns jogadores foram contratados antes, né? E quando a gente não tinha nada que eu digo de característica daquela posição, e alguns jogadores até ainda não deram retorno e que a gente espera muito. O Gabriel Silva é um jogador que eu espero demais. Tá? Eu tô falando de bem no último jogo. Eu espero demais, que é um jogador de um potencial incrível, assim, sabe? Eu acho que nós temos 3 extremas hoje de qualidade até de série, não vou dizer B+, assim, tipo, mais de B, com certeza. Mirandinha, Gabriel Silva e o Dentinho. Acho que tem 3 jogadores aí que 1 contra 1, força, muita velocidade. Eu acho que o Vitinho realmente não conseguiu jogar aqui e era um cara que trabalhou comigo, foi muito bem. Foi uma das maiores compras da base do Grêmio. O Grêmio comprou do Paraná Clube, foi muito bem comigo. Jogou Série B no CRB, no Sampaio Corrêa, acabou vindo de lesão, ainda não conseguiu fazer aqui, nem na Copa Paulista, fazer aqui o que ele já fez comigo em outros lugares. O Bruno Santos, acho que dispensa comentário, acho que o Diego Torres também, acho que tem feito, o Cicinho tem entregue. O Kelvin, todos os times de Série A estão ligando atrás do Kelvin. Né? Bom jogador, hein? Tá muito difícil até de segurar ele, assim, tipo, pela pressão. O Cadi é uma característica que a gente precisava para fechar o jogo. Né? O Cadi é um jogador que a gente precisa para fechar o jogo. O Diogo Silva e o Alisson, os dois estavam muito tempo parados, mas eu vejo que são zagueiros pro futuro do Guarani, tá? Eu vejo como zagueiros que têm muita experiência, bola parada, malandragem, ajuda muito na questão da liderança. O Renan Castro ainda não teve a oportunidade, mas quando tiver, eu acho que vai mostrar qualidade para vocês que tem mostrado nos 3. Só faltou o Dalberson aqui, porque não deu tempo de colocar, né? Chegou agora, né? Acabou de anunciar antes do início do programa. Eu tenho a nota para as contratações, se me permite. Qual é a nota? Nesse momento, 5. Se classificar 7 e se subir 10. Obrigado. Não, eu acho que eu assim, porque depois dessas contratações, principalmente Bruno, Diego Torres, Cicinho, né, o Cauã Jesus, o Guarani estava brigando para não cair. Ou eu tô falando alguma bobagem? Não, era o Guarani hoje está na zona de classificação. Na verdade, era o maior medo nosso, porque um time com a camisa do Guarani, a torcida está muito magoada mesmo, como ele colocou, porque o time do Guarani nunca é um time para estar na Exatamente. Então a torcida, o pavio da nossa torcedora é isso aqui. E com razão, porque o Guarani é muito grande para estar nessa divisão. Verdade. Aí, se tu tá num time menor, pô, a Série C já é um campeonato atraente, tem Figueirense, tem Náutico, tem Guarani. Exatamente. Não, agora no Guarani ninguém quer estar nessa divisão. E aí o pavio é isso aqui. Então, eu falo isso. Não, então, só para terminar meu raciocínio, eu falo isso por quê? Por que eu perguntei para ele da oscilação? Porque o Guarani, nas mãos do Marcelo Fernandes, bateu na trave umas 3 vezes. Ganhou, vai entrar no G8. Ganhou, vai entrar no G8. E aí não conseguia. E agora conseguiu, entrou no G8. Não depende mais de ninguém. Então, para mim, a nota, no geral, 7. E você, Breno Beretta, nota do Farney Coelho? Para mim, até agora, 8. E se subir, vou dar 10. Eu queria fazer umas perguntas rapidinhas, Batista. Eu sei que nosso tempo está curto, mas só para deixar claro. Primeira, você citou o Kelvin, que tem times atrás dele. O Guarani está fazendo alguma coisa até para aumentar salário, aumentar tempo de contrato para manter ele, que hoje é titular absoluto? Outra pergunta para você. Quando o Guarani vai atrás de um goleiro, você, o Arzu, a comissão técnica, o que vocês olham nesse goleiro que ele tem a mais do que os outros goleiros? E só para fechar, a respeito já do Paulista, você já está pensando e contactando jogadores, pensando no ano que vem, no planejamento do Guarani para o Paulista? Vamos de trás para frente de novo. A gente tem contrato curto, tá? A gente tem contrato curto, tanto o Elano quanto eu, a gente tem contrato até o final da C, tá? Até o final do ano. Tem eleição, tem todo um processo dentro do clube, então a vontade nossa é de ficar, é de permanecer, mas a gente tem que ter cuidado também e não ter muitos compromissos, né? E daqui a pouco não está aqui a gente para cumprir isso. Então a primeira questão é essa. O que a gente tem para o Paulista? A gente tem muito monitoramento. Tá? A gente está aí com 100 e poucos jogadores, com nosso analista de mercado, vendo todos a semana, vendo eles jogar. Isso a gente está fazendo. O Kelvin tem um contrato de 1 ano e meio, tá? Tem contrato até o final do ano que vem. Então, por enquanto, a gente está resguardado e a multa do Kelvin é uma multa bem bacana. Então, por enquanto, a gente está resguardado. Qual é o valor? Eu nem sei se tem cláusula, mas a maioria tem cláusula de confidencialidade. Se eu falar, daqui a pouco tem cláusula, então eu prefiro não falar. Mas é uma multa bem bacana, tá? Bem digna, assim, para a qualidade do atleta. Para a qualidade do atleta. Sobre a avaliação de goleiros. Tem critérios, tá? Eu não vou aqui ficar porque
vai ficar muito, muito grande. Mas cada posição dentro do Guarani hoje tem o perfil. Por exemplo, lateral direito, o volante, que é o mais brigo, né? Porque eu sou do Sul, né? Então eu quero o volante que dê porrada. O volante dentro do Guarani tem que ser técnico, tem que ser como o Kelvin, tem que ser um volante mais técnico, porque a característica de jogo do clube que a torcida gosta de ver é um cara mais técnico. E isso tem em todas as posições, tá? Isso foi traçado ali pelo Elano, a gente aprovou, ainda foi um dos primeiros trabalhos com eles, e dentro da análise que a gente faz desses jogadores, tá esse perfil que a torcida gosta, que a característica gosta. A última só, porque ele tá falando muito o nome do Elano, eu queria saber o Elano, em questão de contratação, ele tem essa participação ou ele tem a participação ali da influência, né, da credibilidade, ou ele participa efetivamente? Vamos contratar o Dalberson. Ele entra nessa discussão de qualidade ou não? Sim. Entra. Assim, eu uso o máximo de pessoas possível dentro do clube para minimizar erro, tá? Então o que a gente faz? A gente traz os nomes, não interessa de onde vem o nome. O nome pode vir da TV, pode vir de um torcedor, não interessa de onde vem o nome. Ele vai entrar no banco de dados ali, no pessoal da análise de mercado, ali, do Lucas, do pessoal da análise. Esse pessoal analisa, tem o perfil que a gente busca. Ele passa pra gente. Passou pra mim, eu gostei, hoje, provavelmente a gente já conhece, né? Os jogadores, a gente leva pro treinador e pro Elano. A gente aprovou ali embaixo, tá aprovado ali embaixo. Aí a gente consulta para ver se é viável. Aí é viável, aí a gente leva para a diretoria. Entendi. Aí a diretoria aprova o nome, aprova a questão orçamentária e aí a gente faz a negociação para apresentar. Legal. O Farney, muito obrigado pela sua participação, muito proveitosa, viu, a participação hoje do Farney Coelho. E parabéns pelo seu trabalho até aqui. O Guarani não conquistou nada ainda, mas mudou completamente o rumo dentro de uma competição onde já estava tudo encaminhado para um rebaixamento para a Série D, que seria uma tragédia. A Série C já é horrível para um clube que tem o tamanho da história do Guarani. Série D é um negócio impensável. Então, embora não tenha conquistado nada, mas já conseguiu elevar a uma situação de estar em condições de brigar aí pelo acesso. Então, parabéns até aqui pelo seu trabalho. Primeiro, obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, sempre à disposição, quando precisar pega meu telefone, pode ligar, fiquem à vontade, não vou mentir para vocês, às vezes eu não posso falar, mas mentir com certeza não vou fazer. Faz parte do negócio. E queria convocar o nosso torcedor, tia. Esse é o momento de a gente estar todo mundo junto, esse é o momento de nós encher o brinco de ouro, esse é o momento de a gente ter 10 mil pessoas lá, empurrar do início ao fim, a gente tem 90 minutos para ganhar do Confiança, o Confiança é um belo time, tá 8, 9 jogos sem perder, é o nosso adversário direto, se a gente ganhar virtualmente a gente já está na próxima fase. Então, peço muito a ajuda de vocês, vão para o estádio, leve a família, convide aquele torcedor que está mais magoado, né? Leva todo mundo para lá, apoia os 90 minutos, se não ganhar no final do jogo não tem nenhum problema, pode cobrar, não tem nenhum problema, faz parte da nossa profissão, mas vamos jogar os 90 minutos juntos, que eu tenho certeza que juntos a gente chega muito forte. Então tá aí, Batista, a entrevista do Farney Coelho, muito legal, com bastante conteúdo que ele concedeu hoje no programa Os Donos da Bola. E lembrando mais uma vez, eleições no Guarani acontecem em dezembro deste ano, Batista. É isso aí, a eleição era março, aí há uns 2 anos atrás aí o Guarani mudou e a eleição passou a ser em dezembro para os 3 conselhos. E assim, desta forma, evidentemente, né? O Farney colocou aí a situação dele e do Elano, contrato até somente o final do ano. Ô CH, você e o Breno participaram da entrevista, um comentário, o que é que você achou da entrevista com o executivo de futebol do Guarani? Ele fala fácil, né, Batista? Muito fácil de entender, é direto nas colocações. Eu acho que foi bem esclarecedora, como disse o Pedro aí, porque ele respondeu às nossas perguntas, a gente fez algumas perguntas, tinha muito mais para fazer, mas os principais aspectos foram abordados, e bem abordados. Então, eu, por exemplo, gostei da entrevista, muito esclarecedora, não tinha tido esse contato bem próximo com o Farney, e a impressão foi muito boa, Batista. E para você, Breno, a impressão também que você teve aí no contato direto com o Farney Coelho, que até hoje ele tinha concedido somente entrevistas coletivas. E hoje esteve ao vivo conosco aqui no estúdio da Band TV.
Só deixou boa impressão, Batista, até porque eu já vinha conversando com o Farney há algum tempo, né, perguntando algumas coisas de bastidores. Todas as vezes que eu conversei com ele fora do ar, ele me atendeu super bem. E hoje, na tela da Band, e todo mundo acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes também, ele é uma pessoa muito transparente. Há muito tempo o Guarani não tinha uma pessoa transparente como o Farney. Outra situação, há muito tempo o Guarani não tinha uma pessoa que entende de futebol. Precisa ter uma pessoa que entende de futebol comandando o futebol. Parece até coisa de maluco que eu tô falando, né? Tipo, você vai dar um avião para um motorista de ônibus pilotar. Era isso que vinha acontecendo no Guarani há muito tempo. E um Guarani totalmente desorganizado. Eu não vou nem citar gestões e pessoas, até porque essa própria gestão contratou pessoas que acabaram não dando conta do recado, e o Guarani só está na Série C por causa disso, e eu acredito muito no trabalho do Farney. Eu acho que independente se permanecer ou mudar essa diretoria, tanto ele quanto o Elano precisam permanecer por alguns anos no Guarani. Para o Guarani, quem sabe, ano que vem tá na Série B, depois disputando uma Série A do Brasileiro. O Farney é um cara muito consciente, entende de futebol e ele não tá aqui para roubar o Guarani. Eu falo isso porque eu senti isso nele e eu tô vendo que esse bom trabalho dele já tá dando frutos pro Guarani. 18h14. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit. Kit mistura da semana. É um kit prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal. No momento que eu estou falando, quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está acompanhando fotos da loja Mites Beef. Então, o kit hambúrguer Mites Beef com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender em casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Mites Beef cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Mites Beef vai se encantar. A Mites Beef é a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Se você quer fazer o seu pedido por telefone, também é possível. Basta você anotar, registrar aí no seu telefone e aí você faz o pedido pelo 998346840. 998346840. Mites Beef. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu que sempre fui fã da Bossa Nova, e um dos maiores expoentes da Bossa Nova foi o Dick, né? Então eu sempre o chamarei daqui para frente de Dick Farney. Que a gente sempre chamou aqui o executivo de futebol do Guarani de Farney. E agora hoje ele diz que, qualquer forma eu atendo, mas eu acho que é Farney. Então, como tem A, então vou mudar o jeito aqui de tratamento com o Dick, que já nos deixou, diga-se de passagem, lamentavelmente, mas um dos maiores expoentes, né, desse novo momento da MPB com o aparecimento da Bossa Nova. Então vamos lá, toda vez que eu for ouvir alguma coisa aqui, uma composição, mesmo uma interpretação do Dick,
eu o chamarei de Dick Farney, só para fazer o contraponto. Já que era Farney e virou Farney, o outro de Farney vira Farney. Bom, dita essa grande bobagem, eu queria ir aqui pro... Primeiro quero dizer que achei a entrevista sensacional, muito boa. Respondeu até onde dá para responder, número ele não vai falar, qual é a multa, né? Quais foram os jogadores que foram assim contactados. Bom, enfim, mas deu uma visão legal, é um cara que não foge do pau não e seguramente vem fazendo uma grande campanha aí com o Guarani, um grande trabalho. Você pegar Cicinho, Diego Torres, Mirandinha, Brunão, Bruno Santos, né? Aí você vem e enxerta mais um pouquinho. Gabriel, tá dando liga, hein? Meteu um pelotaço no travessão lá no sábado. Aí você vem com Dentinho, né? O Mirandinha, não sei se já falei aqui. Enfim, ele vai... Kelvin, ó que volantaço que o Guarani trouxe aí. Já disse que tem contrato até o meio do ano que vem e a multa é bacana. Bacana que ele quer dizer é alta. Não é fácil chegar aí e levar, não. Mas também é da gestão dele. Então o Guarani mudou da água para o vinho. E antes de contratações boas que chegaram, antes das últimas aí, lá na janela rápida, né? Naquela janela típica, no começo do mês de junho, quando vieram Cicinho, o Bruno Santos e o Diego Torres, eu falei, eu não converso mais a respeito de Guarani aqui na Bandeirantes sobre rebaixamento. E o time estava lá, na linha de tiro. Não, acabou. Não olho mais para essa ponta. Daqui para frente, a expectativa é só vou falar de classificação. Tá aí. Também não quero ser aqui o pica da galáxia, não. De jeito nenhum. Não é esse, eu só estou dizendo que as contratações mudaram o Guarani de patamar e de prateleira. Lá atrás. E depois ainda vieram outras muito boas. Então, tá aí, ó. Há 2 rodadas do final, o Guarani não corre nenhum risco mais. E depende só dele para se classificar. E com a mesma convicção que eu falei isso lá atrás, com o Guarani na zona de rebaixamento, quando as contratações chegaram, eu vou dizer aqui agora, o Guarani se classificando e acho que vai se classificar, ele entra como favorito ao acesso. Não tem ninguém entre os 8 pretendentes aí, entre os 20 que estão disputando o campeonato, jogando bola mais do que o Guarani. Ninguém. Nem o Londrina, nem o Caxias, que ganha todas na Bacia das Almas, sempre com um acréscimo generoso, marca gol aos 90 do segundo tempo, né? Não é 90 total. Já teve 45, aí tem mais 90. Então, o Caxias que lidera não me empolga. O Maringá já me empolgou. Tá na briga ainda, tá difícil, mas ainda tá na briga. Mas o Maringá desmontou o time, perdeu jogadores importantíssimos. Não é o time que iniciou o campeonato. Perdeu e não repôs a altura. Então não tem ninguém jogando mais do que o Guarani. Menos tem uns, vou dizer para vocês aqui, uns 17. Jogando menos que o Guarani. Então o Guarani está entre as 4 melhores equipes do campeonato no momento e apresenta o futebol entre os 4 melhores times dessa divisão nesse momento. Então, deixaram chegar, chegou. Chegou chegando. E ao chegar chegando, chega como favorito. Ponto. Gostei da entrevista. Fala, galera, agora. Pintando na telinha. Como você avalia o trabalho do Farney Coelho até o momento? Falei já. Executivo do Bugre contratou 14 jogadores desde que chegou a Campinas. Já conceituei aqui. Podemos ir para o Fala Galera da Ponte para não ser repetitivo. Quem você escalaria no meio-campo da Ponte nos lugares de Dudu e Elvis, respectivamente? Lugar do Dudu, Léo Oliveira. Lugar do Elvis, Serginho. É isso, Batista.
Bem, rápido intervalo, voltamos já já, agora 18h22. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí. 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto brasileiro pelas oitavas de final de Libertadores. Hoje, 9h30 da noite do Beira-Rio, tem Internacional e Flamengo. No jogo de ida, o Mengão venceu pelo placar de 1-0 e tem a vantagem do empate neste confronto brasileiro. Já o provável Internacional, que precisa reverter a vantagem do técnico Roger Machado: Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, Alan Benítez, Tabata e Alan Patrick, Ricardo Matias e Wesley. Já o Flamengo do técnico Felipe Luiz, Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro e Luiz Araújo. Apita este jogo Facundo Tedio. O jogo será realizado no Beira-Rio. Eric Argentino. Tem Inter e Flamengo hoje, 9h30 da noite, pela Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h26, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar
o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h28, Ponte Preta em tela. Breno Beretta diz aí, bebê. Dom Batista, primeiro vamos falar do time da Ponte, né, que vai jogar na próxima segunda-feira contra a equipe do CSA. Já eu vou trazer em pauta aqui, você me perguntou ontem a respeito da vaquinha que alguns torcedores da Ponte Preta estão fazendo e organizando, né, aquele grupo Ponte Forte. Já eu vou comentar, trazer um convidado também para debater a respeito dessa situação, mas antes nós vamos falar do time e da utilização de jogadores que não vinham sendo aproveitados com o Alberto Valentim. O Gustavo Teres, volante da base, é um deles. E ele falou hoje em entrevista coletiva justamente a respeito dessa volta ao time pontepretano. Ele que atuou no último sábado, entrou durante a partida e foi muito bem. Cara, desde a primeira vez que eu estive no profissional com o Alberto Valentim, foi um momento de grande aprendizado para mim. E quando o Sub-20 estava precisando de mim, eu pude descer para poder ajudar o Sub-20. E a partir do momento que o professor Marcelo chegou, ele já pediu alguns atletas para que a gente pudesse compor também o elenco do Sub-20, o elenco do profissional. E graças a Deus eu pude chegar, pude treinar bem, ele já pôde confiar no meu trabalho e conseguir ao jogo, fazer um bom jogo, ter ajudado a nossa equipe e a gente ter conseguido a classificação. Cara, sim, eu aproveito bastante, principalmente o Serginho, também o Rodrigão, são pessoas que eu sou bem próximo aqui. E todo dia nos treinamentos, também nos jogos, quando eu vou entrar, ou então quando a gente vai entrar aqui para fazer o treinamento, ele já entra comigo, vai tranquilo, faz isso, faz aquilo. Nos jogos também, quando eu vou entrar, eles me falam, o jogo tá assim, então você vai entrar mais tranquilo, cuidado para não tomar cartão amarelo. Nesse último jogo o Serginho entrou praticamente junto comigo, então o tempo inteiro ele estava ali me acalmando, conversando comigo, me dando as instruções certas. Cara, de todos os atletas que estão aqui, todos estão levando muito a sério esse final de campeonato. E o nosso único objetivo é o acesso. A gente não tem nada em mente que não seja o acesso, então, apesar dos problemas extracampo, a gente não está... quem está aqui é porque realmente quer estar na Ponte Preta, realmente quer estar jogando, quer dar o nosso melhor. Então, referente aos problemas, a gente está... Os líderes do grupo, o Emerson, o Elvis, o Rodrigão, eles conversam com a diretoria sobre, mas a gente procura resolver só dentro de campo, nos jogos, nos treinos, e o extracampo a gente deixa para eles. Cara, foi um jogo muito importante porque foi diante da nossa torcida. E a torcida da Ponte Preta é uma torcida maravilhosa. Às vezes você tá cansado ali no final do jogo e eles começam a gritar e aí te dá mais, você consegue correr. E eles não param de cantar em um minuto. E sobre o lance, cara, fui tentar dar aquela espanada, tava uma pressão e aí a bola acabou voltando, mas o Diogo Silva é um ótimo goleiro. Então ele conseguiu ali no finalzinho encostar na bola ali, tirar e não deixar ela entrar no gol.
Bom, tá aí a palavra do Gustavo Teles, né? Jogador importante da Ponte Preta, que vem ganhando espaço agora com um novo treinador, com o Marcelo Fernandes. Assim como ele, você até me perguntou ontem, Batista, o ouvinte mandou mensagem perguntando do Ricardo Oliveira, né? E eu fui atrás de informações do Ricardo Oliveira, que sequer ficou no banco de reservas, desde quando ele foi contratado. Ele tem 22 anos, né? Ele é centroavante. Não é centroavante de área, mas ele atua tanto como centroavante, ele pode jogar também pelas beiradas, né? É um jogador de 22 anos, como eu disse, mas não foi aproveitado pelo técnico Alberto Valentim. Na passagem do Alberto Valentim, e ele já atuou pelo Carajás, né? Campeonato paraense, pelo Campeonato Paraense ele atuou pelo Carajás, mas é um atleta que vem treinando bem e quem sabe pode disputar a posição aí na beirada do campo junto com os outros jogadores da Ponte Preta. A gente não pode acompanhar os treinamentos, mas desde quando ele chegou ele está treinando, está à disposição do treinador, não se machucou. Quem sabe agora o Marcelo Fernandes, depois de 4 meses que esse jogador de 22 anos, o Ricardo Oliveira, chegou, ele não possa dar oportunidades também para ele no time pontepretano. Tem outros atletas que estão sendo observados, tem o Caio Ganga, que é atacante, ele atuou ontem, inclusive, na vitória sobre o 15 de Piracicaba, no CT do Jardim Olina, tem o Caio Vitoriano, tem o Nicolas, que é meia atacante. Então são jogadores interessantes que vão sendo observados aos poucos pelo novo treinador, pelo Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, que hoje começou efetivamente o trabalho com bola com os jogadores da Ponte. Lembrando, ele tem 4 jogadores suspensos. Quais são eles? O zagueiro Emerson, o volante Dudu, o meia Elvis e também o atacante Gé. Na zaga tem o Sérgio Rafael e tem o Simon para entrarem, disputarem a posição no lugar do Emerson. No meio-campo, acredito que o Léo Oliveira, que seria titular no final de semana, mas estava suspenso, ele vai ocupar a posição. Já na meia, muito provável que o Serginho vá ocupar a posição, está pedindo passagem para ser o titular. E lá na frente a gente não sabe se o Everton Brito vai se recuperar, eu estou imaginando que sim. A possibilidade do Bruno Lopes se recuperar e continuar no time também é grande, ao lado do Toró, que vem sendo um jogador importante para o time da Ponte Preta. Quer comentar um pouquinho a respeito desses jogadores que estão sendo utilizados, para já a gente falar a respeito da vaquinha, também da torcida da Ponte Preta que está se unindo nesse momento, Batista? Esse Gustavo Teles, que entrou no último jogo, é um jogador da base. Ele é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, mas começou na base do Atlético Goianiense, foi para o Bahia e posteriormente para o Ipatinga, que o emprestou em 2023 para o Rondoniense. E lá no Rondoniense ele ficou um semestre e aí depois veio para a Ponte Preta para a disputa da Copa São Paulo. Ele teve também uma experiência, foi para o Bayern de Munique para fazer parte de uma iniciativa que é um time que faz amistosos internacionais. E é um time de base, faz amistosos internacionais. Ele até se destacou num jogo, uma vitória contra o Sub-19 do Bayern de Munique. Mas depois ele retornou para o Brasil. Foi contratado pela Ponte nessa temporada 2025 e ele, a primeira aparição foi na Copinha e depois o Alberto Valentim o convidou para ele fazer parte do time profissional. Começo com você, CH, falando aí sobre a Ponte Preta. Esses desfalques por cartão aí são desfalques tecnicamente dos 4 que não vou jogar, 3 para mim que não tem substituto. O Emerson, o Elvis e o Gé. Mas, no caso do Elvis é uma boa oportunidade, caso jogue, de assistirmos o Serginho. Na zaga a gente já conhece. Se for Sérgio Rafael, Simon, é preocupante. Tomara que eles estejam bem, mas eu não tenho confiança no trabalho dos dois.
E na frente, de repente aparece um garoto, não sei se o Everton Brito aparece de novo ou não, se o Bruno Lopes se recupera ou não. Aí existem muitas alternativas. Eu não creio que o treinador vá utilizar de começo mais do que um jogador de base. Acho pouco provável, mas pode acontecer, não é? E não estou dizendo aqui que está errado, não. A pontuação permite que o Marcelo faça algumas experiências, não é? Eu acho que na volância não tem problema. O meu titular é o Léo Oliveira. Então o Dudu não joga, coloca o Léo Oliveira, apesar de ter uma desconfiança que pode pintar Lucas Cândido aí. Vamos aguardar, mas o meu nome seria Léo Oliveira. O restante é isso mesmo. Eu espero que o time seja aguerrido como foi na última partida, porque vai precisar, porque seria muito legal, Batista, que a Ponte conseguisse vencer o próximo jogo. Aí, além de classificada, fica praticamente segura entre os 4 melhores do campeonato. A sua opinião também, Tigrão, e responda aí ao Leandro de Rezende. Batistão, esse seria o meu time para pegar o CSA. Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Darley, que é o Darley Santos, Kevin, lateral esquerdo, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Diego Tavares, Serginho, Miguel e Toró. Perguntou o que você acha desse time, Leandro de Rezende. Tigrão. Batista, concordo com algumas posições, concordo, mas 5 aí eu não colocaria. Você quer ver, ó? É que, claro, eu não anotei, mas já raciocinei, já refleti em cima. Então vamos lá, você só fala e eu falo ok ou não. Tá? Então Diogo Silva, ok. João Gabriel. Não. Wanderson. Sim. Darley okay. Santos. Não. Kevin. Não. Rodrigo Souza. Não. Gustavo Teles. Para começar, não. Diego Tavares. Não. Serginho. Sim. Miguel. Para começar, não. Toró. Sim. E qual é o time que você manda a campo? Bom, primeiro, o Batistão, eu não tenho a disponibilidade do treinador aqui, eu não sei com quem que ele vai poder contar. Mas digamos que aqueles que eu vou colocar aqui, que eles estão todos em condições. Então seria Diogo Silva, Luiz Felipe, Wanderson, Sérgio Rafael e ainda o Arthur. Ou o Arthur está suspenso? Não, o Arthur está apto. Tá apto, Arthur. O meio. Aí o meio. Então eu colocaria o Léo Oliveira, né? Tem um volante aí, eu voltaria se tiver em condições, por isso que eu estou colocando na condicional. Eu colocaria Luan Cândido, Léo Oliveira. Lucas Cândido. Lucas Cândido, Léo Oliveira, Serginho. E a dianteira, aí Toró, Everton Brito e Bruno Lopes. Bom, aí são 2 jogadores que estão entregues ao departamento médico, né? Não sabemos se eles terão condições ou não. A Ponte não divulga notas do departamento médico, mas o Everton Brito já não esteve presente nas 2 últimas rodadas e o Bruno Lopes saiu de campo, o tornozelo dele parecia um sapo. Esse tá bem. Espumado. Vai jogar. Mas enfim, se não der pro Everton Brito, aí eu mudo o esquema. Aí eu não faço 3 na frente. Né? Aí não. Aí sim, eu poderia vir com o Rodrigo no meio. Rodrigo Souza. Aí faria 3 volantes e o Serginho na meia. Então tá aí, se não tiver condições. Mas a informação que a gente tem é que o jogador estava pronto. Estava na transição, mas mais de uma semana agora. Jogou a última vez sábado, agora é só na outra segunda, que é a segunda que vem agora.
Eu acho que dá para o Everton Brito. E pelo tempo de recuperação, se não rompeu ligamento nenhum, o Bruno Lopes também vai estar pronto, na minha opinião. Aí eu faria Bruno Lopes e Toró à frente. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, hein? A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Aí é só preparar do seu jeito mesmo, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso, como presunto e leve, como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Seguindo, Breno Beretta. Bom, Batista, nosso contato nesse momento, eu já tinha prometido, é com o Maurício Lombardi, ele que é o representante do movimento que a torcida da Ponte está fazendo. Eu vou pedir até para o Lucas colocar para a gente essa carta aí que o Lucas está colocando. Eu vou ler, antes de chamar o Maurício, parte dessa carta aberta do movimento Ponte Forte, que já começou no fim de semana com a união das 5 torcidas organizadas da Ponte. Nós do Movimento Ponte Forte, que é a união das torcidas organizadas da Ponte Preta, ciente de toda a dificuldade estamos enfrentando nesse momento, né, reconhecendo a entrega e comprometimento do grupo com a Ponte Preta e também relembrando dentro da nossa história e do ato de amor e de união, de demonstração na construção do majestoso, viemos através desta informar que nos comprometemos a iniciar uma arrecadação online. E é justamente isso que o Maurício Lombardi vai falar com a gente a partir de agora. O Maurício, que é da torcida jovem, também faz parte desse movimento. Ô Maurício, obrigado por nos atender aqui na Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse o seguinte, a partir de qual momento, de quem foi essa ideia de iniciar o movimento Ponte Forte, somando todas as torcidas organizadas, e a gente viu a força que foi no último sábado, no Majestoso. Parecia até que tinha um jogador a mais em campo com as torcidas unidas. E como partiu de vocês também essa questão da vaquinha online, para você explicar para a gente essa arrecadação. Um abraço para você, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa noite, Breno, tudo bem com você, Batista? Primeiro, agradecer em nome de todas as organizadas, tá? Esse espaço que vocês estão concedendo para nós, nossa comunicação e divulgação, para falarmos aqui do movimento Ponte Forte, né? E eu, como porta-voz aqui das organizadas, né, passar algumas situações que começamos a pensar no sentido após a derrota do Botafogo da Paraíba, né? O clube estava vivendo uma crise com muitas notícias, muitas situações aí que a gente estava lendo, e as torcidas organizadas elas se reúnem, né, para conversar, e nos reunimos esta semana
para a gente saber ali o caminho que nós íamos seguir, o que nós poderíamos fazer. A verdade é que conversamos, trocamos ideias e a gente não podia piorar a situação, né? Uma situação que nós estamos aí praticamente em terceiro colocado no campeonato. O campeonato ele começou bem para nós. Tivemos problemas aí no percurso do campeonato, mas nada que nunca saiu do G8, né? No caso, né? Que é nosso principal objetivo, que é o acesso. E nós conversamos, trocamos ideias, e primeiro movimento que nós fizemos foi no sábado, como você citou. Acho que quem esteve lá no estádio, no Majestoso, ele viu o estádio inflamante como nosso hino, as baterias juntas, as torcidas em uma só voz, e conseguimos aí o primeiro objetivo, que era a vitória, a classificação, né? Os jogadores, eles entenderam, receberam lá, né, nessa voz, os 90 minutos, e essa é a nossa ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, a respeito dessa situação da arrecadação online, porque tem muita gente que está mandando mensagens, perguntando para a gente, nós até discutindo aqui na Rádio Bandeirantes, até para você explicar como que está sendo arrecadado esse dinheiro. Tem até o Pix, eu vou passar aqui o Pix para quem quiser, 5684974 @vaquinhaconk.com.br, a chave Pix 5684974 @vaquinhaconk.com.br. Como que está funcionando? Como que vai funcionar essa situação? Tudo que vocês arrecadarem, vocês vão depois transferir em caso de acesso para os jogadores. Em caso isso não aconteça, vou fazer até uma sugestão para você. A gente vê que os funcionários da Ponte Preta, que são os que mais precisam, tanto funcionário do profissional quanto da base, também estão com salários atrasados. Eu, se fosse vocês, em caso, vamos supor, não subiu, eu premiaria esses funcionários com o que foi arrecadado. Mas o que vocês estão pensando? Só foi uma ideia minha. Breno, essa é uma segunda ação, né, que conversamos também, né, e acreditamos que a gente precisava de uma solução, né, uma colaboração com o elenco, com aquele estímulo, né, e o futebol sempre tem essas possibilidades, né. Hoje a gente está com jogadores aí com algumas pendências, né, que a gente acredita que vai ser acertado nessa semana, e eles estão honrando a camisa da Ponte, estão correndo. Nada mais justo do que a gente tentar fazer alguma coisa para colaborar com a situação do nosso grande amor, que é a Ponte Preta. Então a gente precisa que a Ponte suba esse ano, precisamos dos jogadores empenhados, precisamos deles focados nisso, né? E essa arrecadação, esse movimento realmente é um movimento que a gente precisa dos pontepretanos, dos patrocinadores, dos colaboradores, dos canais, das páginas, que esteja divulgado para a gente conseguir um maior valor e do tamanho que é a nossa torcida, né? A nossa torcida, ela sempre foi muito maravilhosa, com muita raça, com muita força. Então a gente precisa mostrar novamente essa união para a gente sair dessa Série C. Série B não é o lugar da Ponte Preta, nós precisamos voltar para a primeira divisão, então tem muito caminho ainda para a gente percorrer. Referente à premiação, obrigado pela sugestão, Breno, a gente só pensa no acesso, tá? Provavelmente essa arrecadação será feita aí, a gente provavelmente vai trazer um líder do elenco. Hoje nós temos aí o Elvis, o Rodrigo, o Arthur, né? E aí a gente vai conversar com eles como é que pode ser feito aí essa distribuição para os jogadores. Eu acho muito legal essa sua iniciativa, até porque, independente do dinheiro, do valor que vocês arrecadaram, vocês estão fazendo alguma coisa pela Ponte Preta, né? A torcida está fazendo alguma coisa pela Ponte Preta, até como diz o comunicado, né? Os torcedores construíram o Majestoso com as próprias mãos, e hoje a torcida, mesmo na Série C, está tentando fazer alguma coisa. Ô Batista, o Maurício está ao vivo conosco, tem perguntas para ele?
Bom, é o seguinte, nenhuma pergunta, o assunto já está esgotado, mas eu gostaria de dar um grande abraço. Eu conheci o seu pai, tive amizade com o seu pai, o Maurício Lombardi. Faleceu muito jovem, né? Tinha apenas 63 anos. E, claro, não tive a oportunidade de conhecer o seu avô, que foi um dos maiores locutores esportivos aqui de Campinas. Trabalhou nesse prefixo, a PRC9, Rádio Educadora, Lombardi Neto, um ícone da comunicação esportiva de Campinas. E você tem pedigree, a gente pode colocar dessa maneira. Tem DNA de Ponte Pretano, seu avô e o seu pai. E você, podemos colocar, né, pelo DNA, pela família que tem, um sujeito sério e não vai, em hipótese alguma, colocar o seu nome e o nome da sua família num negócio que não vai funcionar. Mas, só para finalizar, né, mandando um abraço para você, como será feita a fiscalização desse dinheiro, Maurício? Batista, muito obrigado pelas palavras. Me emociono muito quando falo de meu pai e do meu avô. Não tive o prazer de conhecer também meu avô, um grande radialista, né, da cidade. E vamos lá, né? Muito obrigado mesmo. Como é que vai ser a fiscalização dessa arrecadação? Hoje, a arrecadação ela é feita por um site de administração própria, que é uma conta digital. Nós vamos acompanhando e fiscalizando todas as entradas, né? Então, as torcidas organizadas elas estão acompanhando diariamente toda essa movimentação e vamos continuar acompanhando até o minuto final para a gente conseguir fazer essa premiação que vai ser divulgada. Nós vamos divulgar, nós vamos mostrar os pagamentos e vamos, com a maior transparência possível, como é feito hoje nas nossas torcidas. Valeu, Maurício. Um abraço para você. Muito obrigado, viu? Obrigado, Batista. Valeu. Vamos lá, Breno. Fechando Ponte Preta. Bom, a Ponte Preta tem mais 2 dias de preparação, Batista, durante essa semana, quinta e sexta. Tem o final de semana também, porque joga na segunda-feira. Mas é claro, preparação depois no final de semana, no domingo, a viagem para enfrentar a equipe do CSA, esse jogo que vai ser lá no Rei Pelé, em Maceió. Então são 3 dias efetivamente de trabalhos em Campinas. Trabalho no domingo é um pouco mais tranquilo antes da viagem da Ponte Preta, esses dias que o técnico Marcelo Fernandes tem para encaixar o time, mudar a equipe, colocar os 4 jogadores que não estarão à disposição, né? 4 substitutos para esses jogadores. A Ponte que tem 2 rodadas pela frente nessa primeira fase. Já está classificado. Tem o CSA na próxima segunda-feira fora de casa e depois fecha no outro final de semana. Todos os jogos serão o mesmo horário e mesmo dia, até porque é rodada final da primeira fase. A Ponte Preta vai encarar o Londrina. Esse jogo vai ser no estádio Moisés Lucarelli. Batista. 18h55. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. E tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora
aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Ah, é? Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19 horas em Campinas. Pedro Piscinato, muita gente querendo saber aqui sobre a promoção que o Guarani fará na segunda-feira no jogo diante do Confiança. Para esse grande jogo do Guarani na segunda-feira, a diretoria decidiu liberar ingressos gratuitos para o tobogã. Isso mesmo, o torcedor não precisa pagar nada, pode assistir esse grande jogo no melhor setor do estádio Brinco de Ouro no tobogã. O que o torcedor precisa fazer para poder garantir o ingresso? Precisa comparecer até a bilheteria do estádio Brinco de Ouro, mais precisamente a bilheteria que fica no tobogã, a partir das 3 horas da tarde da segunda-feira, dia do jogo, para poder retirar o ingresso. O Guarani informa que são no máximo 2 ingressos por pessoas, mas caso o torcedor queira comprar em um outro setor do estádio, na cabeceira sul, ali no portão principal do estádio Brinco de Ouro, os ingressos, o ingresso inteiro custa R$10 e a meia entrada R$5. No tobogã inferior, R$20 inteira e 10 a meia, e nas vitalícias, R$20 inteira e 10 a meia. E o torcedor que já quer adquirir esses ingressos de forma online, no Instagram do Guarani tem o site certinho lá para o torcedor que já quer adquirir com antecedência esse ingresso. E vale lembrar que as bilheterias físicas no estádio só funcionam na segunda-feira, dia do jogo, a partir das 9 horas da manhã, Batista. Então, tobogã superior, né, a parte de cima, de graça, não paga nada, mas tem que comparecer na bilheteria para retirar o ingresso.
2 ingressos por cada CPF. Há uma limitação. E atenção, 19h02. Olha, não é só treino e alimentação que fazem um atleta render bem, viu? Tem uma coisa muito, mas muito importante, gente, que a gente acaba esquecendo, mas que faz toda a diferença. A autoestima. Sim, a autoestima. E quando a gente fala de autoestima masculina, tem um ponto que pesa muito: a saúde íntima. Homens com problemas como ejaculação precoce, baixa hormonal, insegurança com o próprio corpo, vivem jogando no sacrifício. Mas a verdade é que hoje existe solução, e solução séria. A Clínica Prime Man é referência nacional em tratamentos masculinos, melhora de performance, reposição hormonal, aumento peniano, harmonização íntima e tudo com sigilo total. Ambiente acolhedor e profissionais que entendem do jogo. O cara entra lá preocupadão e sai pronto para jogar bonito de novo. Então, meu amigo, pare de enrolar, mude o placar da sua vida, comece anotando aí o número de WhatsApp. 19 é o código de área e o número 997877603. Claro que se estiver em Campinas e na região metropolitana de Campinas, não precisa usar o código, apenas o número 997877603. 997877603. Anotou? 997877603. Prime Man, para quem quer jogar em alto nível, sem lesão na autoestima. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas, evidentemente, mas o comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. A primeira pauta é: Portuguesa divulga projeto do novo Canindé com capacidade para mais de 52 mil pessoas. As obras devem começar em janeiro do ano que vem e tem um prazo de 40 meses para serem concluídas. A SAF da Lusa também pretende reformar o CT e tem uma das metas: a conquista do título da Série D da próxima temporada. Quem nos assiste pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo fotos da maquete de como ficará o estádio do Canindé. Ele, pelas fotos, parece as grandes arenas, as arenas da Copa construídas no Brasil ou as grandes arenas internacionais, como, por exemplo, os estádios da Europa. O São Paulo acerta a contratação do lateral Mailton, que estava na Chapecoense. Jogador que se despediu dos companheiros de Chape nesta quarta-feira é aguardado no CT do Tricolor. Mailton pertence ao Metalist da Ucrânia, clube que tinha uma dívida com o São Paulo, ainda da compra do Paulinho Boia. O lateral chega no Tricolor para disputar posição com Cédric Soares e Mike, garoto da base. Pauta 3. Ministério Público vê fragilidade em depoimentos e reforça suspeita de empresa de fachada ligada ao Corinthians. O estabelecimento Oliveira Mini Mercado, localizado no Jardim Ângela, em São Paulo, faturou em um período de 13 dias
R$ 32.580 em notas fiscais ao clube. O promotor Cássio Roberto Concerino, responsável pela investigação, ouviu Giovana Batista de Oliveira e Alexander Marques Canudo, atual e ex-proprietários da empresa, respectivamente. Começo com você, CH. Qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião no programa? Esse projeto do novo estádio, do novo Canindé, tomara que saia do papel. Eu tive acesso pela internet, evidentemente, mas realmente a obra, o projeto impressiona, um negócio muito moderno. E o Canindé, todo mundo sabe que a localização dele, a do Allianz é muito boa, mas essa localização na Marginal Tietê, com certeza vai ser sucesso. Eu só espero, repito, que saia do papel e se torne realidade. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Fico na dúvida se o Mailton, que a gente conhece tão bem, atuou aí pela Ponte, que é do Metalist, se ele tá vindo para o São Paulo, porque realmente ele tem bola para jogar no São Paulo, ou se ele tá vindo para o São Paulo porque tem pendência financeira do Paulinho Boia. Fico na dúvida, né? Eu acho que o Mailton é um jogador assim com muito boa vontade, ele tem as suas qualidades, mas para a Série B. Série A não. Série A, Libertadores, né? Copa do Brasil, para chegar, disputar para ganhar, acho que é um jogador abaixo daquilo que é o mínimo exigido pela torcida do São Paulo. Gosto do Mailton, volto a dizer. Acho que a Ponte, quando liberou ou quando não conseguiu manter o Mailton, deveria ter envidado os maiores esforços para mantê-lo. Acho que é um jogador que dá opção, joga na lateral e joga na meia, faz às vezes ali um segundo volante, bate bem, mas assim, com bastante simpatia por ele, no máximo Série B. E aí fica a pergunta, essa que eu já fiz. Tá vindo porque tem que acomodar a carga financeira? É um acordo da dívida do Paulinho Boia? Ou tá vindo realmente porque é um cara para chegar e ser titular no São Paulo? Eu acho muito mais provável que se materialize e que se justifique a contratação pela primeira hipótese levantada por mim aqui. Em 2025, Mailton fez pela Chapecoense 30 jogos, marcou 7 gols e deu 9 assistências. Participação realmente excepcional na Chape. E aí, bebê, qual o tema que você escolheu para hoje, hein, Breno? Eu quero falar da Portuguesa também, como falou o CH, Batista, até porque, veja só, a Portuguesa foi prejudicada por dirigentes, rebaixada daquela maneira do caso Everton, Guto Ferreira era o treinador em 2013. Já são 12 anos que a Portuguesa caiu vertiginosamente e não consegue se recuperar. A gente espera que a Portuguesa possa ter esse investimento, possa virar SAF, possa mudar o Canindé, porque há um tempo atrás o Canindé não estava nem sendo utilizado. A Portuguesa reformulada, eu acho que faz bem para o futebol de São Paulo. Veja só, tanto o Guarani quanto a Ponte Preta sempre foram rivais da Portuguesa de igual para igual. E a gente espera que a Portuguesa volte a ser grande, que ela se reformule, que faça um novo Canindé e que a Portuguesa, com o estádio do Canindé, que já correu o risco de perder, porque já foi a leilão, a gente está vendo a imagem que está vendo no YouTube, né? O Canindé seria um novo estádio, um dos mais modernos do estado de São Paulo, e a Portuguesa poderia voltar. Só que para isso sair do papel, eu só acredito vendo. Eu tenho um carinho muito grande pela Portuguesa. Quando trabalhei em São Paulo, na Rádio Jovem Pan, eu fiz 5.000 jogos no Canindé. Quarto narrador,
Então, a hora que aparecia o nome Portuguesa, Batista. Então, estive muito tempo lá, encontrei lá no Canindé várias vezes o Gil Gomes. Tigrão que imita de vez em quando aqui o Gil Gomes. O Gil Gomes era um grande torcedor da Portuguesa. Não perdia nenhum jogo. Eu sei disso porque fui muitas vezes lá, né? Trabalhei na Rádio Jovem Pan de 89 a 94. 5 anos. E fui lá inúmeras vezes, estou brincando, né? 5.000 jogos. Aí também não, né? Mas eu fui muitas vezes lá e conversei várias vezes lá com o Gil Gomes. Um cara sensacional. Bom de papo, bom de conversa e torcedor da Lusa. E ele tinha uma característica. Ele não sentava durante os 90 minutos. Ele ficava andando, ele ficava ali nas cadeiras vitalícias, né? E ele ficava andando para lá, para cá, para lá, para cá. Quase que afundava o concreto de tanto que o Gil Gomes ficava andando lá no cimento, ali nas cadeiras vitalícias do estádio do Canindé. Tomara que realmente a Portuguesa volte aos seus melhores dias. E eu num desses dias aí... Oi. Eu num desses dias aí que também trabalhei no Canindé, não tanto quanto você, eu vi o Gil Gomes. E eu sempre fui fã do Gil Gomes, o estilo dele, aquele modo de comunicação, né? Um dos maiores nomes do rádio em todos os tempos. E eu deixei lá o fone um pouquinho e tal, narrador, na época não me lembro quem era. Ó, dá uma segurada aí que eu já volto. Como se eu fosse ao banheiro. E eu desci até ali onde estava o Gil Gomes, embaixo das cabines de rádio do Canindé, no formato atual, né? E aí cheguei e eu sempre tive essa curiosidade. Ele falava daquele jeito, também fora do ar, ou ele era um personagem no ar, e fora do ar ele era uma outra pessoa na maneira de se comunicar. Aí eu cheguei, bati no ombro dele, estava com sobretudo, sim, elegantérrimo, estava muito frio, e eu bati no ombro dele, ele virou, falei, olha, eu tenho muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu sou seu fã. Muito prazer, parabéns pelo seu trabalho. E estendi a mão, e ele apertou a minha mão e disse, é muita gentileza, muito obrigado mesmo. O prazer é todo meu. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19-99787-7603. Eu disse 19-99787-7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famigligiani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famigligiani, da nossa família para a sua família. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Libertadores da América, ontem no Morumbi foi no sufoco, mas o São Paulo garantiu vaga nas quartas de final da competição ao derrotar nos pênaltis o Atlético Nacional da Colômbia pelo placar de 4-3, após empate no tempo normal por 1-1. Tricolor paulista agora espera o vencedor do confronto entre LDU do Equador e Botafogo, que jogam na quinta-feira. Primeiro jogo, o time carioca venceu pelo placar de 1-0 e joga pelo empate. Ontem não deu para o Fortaleza. Jogando fora de casa, o time brasileiro perdeu para o Vélez pelo placar de 2-0 e está eliminado. O Vélez vai pegar o Racing no confronto argentino pelas quartas de final. O Racing que venceu o Peñarol pelo placar de 3-1. Hoje a definição de mais 2 classificados. O Estudiantes em casa recebe o Cerro Porteño às 7 da noite. 9h30 no Beira Rio tem Inter e Flamengo. O primeiro jogo, o time carioca venceu pelo placar de 1-0. Já pela Copa Sul-Americana, ontem o Fluminense voltou a derrotar o América de Cali da Colômbia pelo placar de 2-0. Nas quartas de final, espera o vencedor do confronto argentino entre Lanús e Central Córdoba. O primeiro jogo, o time do Central Córdoba venceu pelo placar de 1-0. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje um jogo válido pela 14ª rodada, jogo atrasado, 7 da noite tem Juventude e Vasco. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, 18ª rodada, penúltima rodada, os times de Campinas voltam a campo apenas na próxima segunda-feira, mas a rodada começa já no sábado, com destaque para Ituano e Ipiranga, que jogam às 5 da tarde. Este jogo terá transmissão na tela da Band. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h21, ouvinte no ar. Fala, boa tarde, Batista. Bruno de Campinas. Agora a diretoria fez a parte dela. Quero ver o pessoal agora na segunda-feira reclamar que o ingresso tá caro.
Tobogã, só ir lá a partir das 13 horas, retirar o ingresso. Cabeceira 10h05, embaixo do tobogã 20h10. No mínimo 10 mil pessoas segunda-feira. Eduardo, tá dizendo Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Certa vez, ainda nos anos 90, eu também vi o Tigrão na fila do bar, embaixo do tobogã no Guarani. Fiquei com uma grande vontade de falar com ele, mas não tive a mesma coragem que ele teve com o Gil Gomes. Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Acontece muito isso, né? Acontece muito isso. O cara fica receoso de chegar, né? Acho que vai ser maltratado ou coisa assim, né? Deveria ter conversado, Eduardo, e não vai faltar oportunidade. Aliás, você é nosso convidado, a hora que você quiser, para acompanhar o programa os nossos donos da bola, ao vivo, no estúdio, nosso convidado. Eu estou te convidando aqui. Ou mesmo nos estúdios da Bandeirantes, quando a gente ali estiver, para você nos conhecer pessoalmente. Vai ser um grande prazer. Ouvinte no ar. Boa tarde, equipe campeã. Carlos Batista e companhia. Maravilhosa entrevista com o Farley. Cara bom de conversa, explica certinho. E realmente fez um trabalho excelente no Guarani e está fazendo. Tomara que ele fique aí pro Campeonato Paulista e para as próximas temporadas aí, que ele é um cara muito competente e correto. Duarte da Bosch. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. Na noite de ontem, Fábio, goleiro do Fluminense, atingiu a marca de 1.391 jogos oficiais na carreira, se tornando assim o atleta com mais jogos na história do futebol. E aí, Breno Beretta, qual o conceito do jogador, hein? Bom, ótimo, regular, qual o conceito? Para mim é ótimo, Batista, porque ele com 44 anos continua jogando em alto nível, né? Um grande jogador, vai ficar para a história. E o Cruzeiro chutou ele. Vale lembrar que o Cruzeiro, na época, o Ronaldo chutou ele por conta do salário um pouquinho mais alto. Devem estar arrependidos até hoje. E você, Tigrão, qual o conceito do Fábio? Conceito ótimo. E para você, CH, conceito do goleiro Fábio? Muito bom. Muito bom não tem, né? Tem bom, ótimo, ruim, então é bom. Péssimo. Então é bom. Bom. Vamos lá, CH. Quais times você acha que avançam à final da Copa do Nordeste? Olho nesse jogo, hein? Porque, curiosamente, os dois times que fazem uma das semifinais são adversários dos times de Campinas. CSA, que é o adversário da Ponte, e o Confiança, que é o adversário do Guarani. E a outra semifinal, Bahia e Ceará. Quem é que passa? Confiança e Bahia. E para você, Tigrão, quem é que passa? CSA e Bahia. E para você, Bebê? Para mim, passam Confiança e Bahia. Vamos lá, Tigrão. Qual o seu palpite para o duelo brasileiro pela Libertadores hoje? Internacional, Flamengo ou empate? Vai dar empate, vai dar 1-0 pro Inter. Vai dar vitória do Inter, por 1 gol de diferença, nos 90. Aí vai para pênalti. Aí vai dar Flamengo. E para você, CH, o seu palpite? Classifica o Flamengo no tempo normal. E para você, Breno Beretta? Classifica o Flamengo, acho que no tempo normal, e Roger Machado vai ser demitido hoje.
Olha, para quem apostou aí no Confiança joga hoje sem 6 titulares. Não tá poupando não, hein? Eles não foram inscritos para a Copa do Nordeste. Por isso, não podem atuar no jogo de hoje. Então, quem estava apostando aí do time da Série C, Confiança jogará sem 6 jogadores e são titulares. Quer dizer, consequentemente, vai poupar, né? 6 titulares estarão poupados por força do regulamento, mas estarão poupados para o jogo diante do Guarani na segunda-feira. Ô Batista. Oi, bebê. Aliás, falei com os 2 técnicos hoje, tanto com o Igor Magalhães quanto com o Luizinho Vieira, né? Igor Magalhães, técnico do CSA, e o Luizinho Vieira, técnico do Confiança. Os 2 vão participar do nosso programa aqui na Rádio Bandeirantes, ou amanhã ou no mais tardar na sexta-feira. Opa, ótima notícia. Ô, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro abraço, boa noite, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, seus destaques finais, diz aí, Piscinato. Mais uma vez, lembrando, melhor dizendo, a torcida do Guarani, ingressos para o jogo de segunda-feira, ingressos para o setor do tobogã de graça, apenas passar na bilheteria do tobogã na segunda-feira, dia da partida, a partir das 3 horas da tarde e retirar seu ingresso de graça, Batista. E para quem não pôde acompanhar a entrevista com Farney Coelho, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A entrevista está lá à sua disposição. Assim como também está lá no portal carlosbatista.com.br. Vamos lá, Breno Beretta, os seus destaques finais. Bom, Batista, o time da Ponte Preta tem amanhã, tem sexta, tem sábado também, domingo a viagem para enfrentar o CSA fora de casa, e o técnico Marcelo Fernandes precisa quebrar a cabeça para encontrar os substitutos do zagueiro Emerson, do volante Dudu, do meia Elvis e também do atacante Gé. Expectativa no departamento médico para saber se Everton Brito estará de volta e também se o Bruno Lopes, se não teve contusão na torção do tornozelo, para enfrentar a equipe do CSA, Batista. Abraço, bebê, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista, integrante da mesa. Olha, Batista, é bacana aí a vaquinha, né, que estão aí fazendo. Mas seria interessante fazer uma campanha para sócio, né, sócio torcedor, cada vez mais. É isso aí que vai ajudar o time da Ponte Preta a melhorar a cada dia, né? Quanto mais contribuinte do sócio torcedor, mais dinheiro entra para dentro do clube, né? Então eu acredito que é isso daí. É cada vez mais as pessoas se associarem ao sócio torcedor. Pessoas que eu digo ponte pretanas, né? Abraço. Abraço, muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Grande abraço para você que nos acompanhou até aqui. Na sequência, vem aí a jornada esportiva Bandeirantes. Esporte em debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Sete horas 30.